Fala meninas, no último vídeo que eu gravei aqui para vocês, eu falei de uma maneira geral sobre os sabotadores, que são comportamentos inconscientes que estão influenciando de uma maneira gigantesca a nossa vida. Como eu falei, de maneira inconsciente muitas vezes, a gente não tem a percepção que eles estão ali. E hoje eu quero falar com vocês sobre o primeiro sabotador, é o principal sabotador, que é o crítico. Ele afeta todo mundo, esse sabotador. Porém, ele afeta numa medida um pouco maior em algumas pessoas e em outras pessoas numa medida menor. Como que esse sabotador trabalha? É essa vozinha dentro da nossa cabeça. Ele vê defeitos na gente o tempo todo, ou seja, nós vemos defeito em nós o tempo todo, a gente vê defeito nas pessoas ao nosso redor o tempo todo, a gente vê defeito nas circunstâncias da nossa vida. A gente tem uma tendência a focar no negativo, ver sempre o pior das coisas. Como que o crítico trabalha na nossa cabeça? Ele nos atormenta com as falhas do passado. Ele fica nos lembrando o tempo todo daquilo que a gente está falhando agora, as nossas falhas atuais. Nos resultados negativos que a gente tem, o crítico faz com que a gente não consiga enxergar que aquele resultado negativo pode ser um grande aprendizado, pode ser uma grande oportunidade de evolução, de crescimento. Ele vê só como algo que vem para nos destruir. Então é uma visão sempre muito negativa da vida, né? E sabe qual é o pior detalhe desse sabotador? É que a gente confunde ele com a voz da razão. A gente acha que não consegue compreender que esse sabotador ele é altamente destrutivo, da gente ter essa visão tão negativa e ficar o tempo todo em alerta. Então a gente confunde ele com a voz da razão, como se essa vozinha estivesse sempre trazendo a gente para o centro, para que a gente não se torne preguiçoso, para que a gente não se torne procrastinador para fazer as coisas. Então ele não pega leve com a gente em nenhum momento. E automaticamente o crítico, essa autocobrança com a gente, essa negatividade na forma da gente enxergar o mundo, ela faz com que aconteça o quê? Com que a gente tenha muito estresse, com que a gente carregue muita culpa, com que a gente sinta muita decepção. Então são vários sentimentos que o crítico gera em nós, né? E o que acontece? Esse sabotador, assim como todos os outros, ele é um mecanismo que está entranhado em nós e que está afetando de uma maneira gigantesca a forma como a gente interpreta os fatos da vida, a forma como a gente enxerga as coisas ao nosso redor, né? E isso tem um impacto muito grande sobre as nossas decisões, sobre a nossa vida de maneira geral. Quais são os pensamentos que o crítico gera em nós? O que é de errado comigo? O que é de errado com fulano de tal? Por que a minha vida é assim? A minha vida parece que é pior do que a vida de todo mundo. Nada dá certo pra mim. Então o crítico tá sempre com esse olhar muito negativo sobre mim mesma, né? Eu olho pra mim com um olhar, com uma autoimagem negativa sobre quem eu sou, eu foco só ali nas coisas ruins que eu tenho, eu não consigo focar nas coisas boas, eu só vejo o lado negativo das pessoas, não consigo ver as coisas boas das pessoas e eu também automaticamente vejo tudo que me acontece de uma maneira muito negativa. Eu não consigo aproveitar as oportunidades das coisas que me acontecem. E o crítico, ele faz com que a gente construa o quê? Construa uma fachada de felicidade e confiança, mas aqui dentro a gente sofre com esse sabotador, que é o crítico, porque ele gera muita insegurança para a nossa vida. Então nesse vídeo eu quero que você faça uma reflexão. Será que você é afetada pelo crítico? Com certeza você é, porque ele é um sabotador que afeta todo mundo. Porém, em alguns ele afeta numa medida maior e outros ele afeta numa medida menor. Por quê? Porque algumas pessoas já perceberam esse comportamento, esse sabotador crítico trabalhando ali na cabeça delas e elas conseguiram baixar o volume dessa vozinha que fica aqui dentro, trazendo só negatividade, só vendo o pior das coisas. Analisa você aí hoje, dá uma olhada para a sua vida, para os seus pensamentos, para a forma como você está enxergando a vida e veja se esse sabotador ele não está num nível tão alto na sua vida que ele está influenciando de uma maneira super negativa a sua vida. Isso está gerando muita infelicidade para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no meu canal e deixa o seu like. No próximo vídeo eu estarei falando aqui sobre o segundo sabotador e como ele impacta na sua vida e no seu dia a dia.